Você não conhece Jack. Hoje vamos conhecer a história desse filme e destacar alguns pontos entre a ética e a lógica. Este trabalho busca examinar as principais questões éticas e morais apresentadas no filme Você Não Conhece o Jack, dirigido por Barry Levinson e estrelado por Al Pacino, abordando dilemas como o conflito entre autonomia e legalidade, o impacto da religião e da opinião pública e o confronto de opinião pessoal versus pública e as normas impostas pela sociedade. O filme Você Não Conhece Jack narra a trajetória de Jack Kevorkian, médico patologista americano que se tornou conhecido por defender o direito de pacientes terminais à morte assistida. A história aborda desde o início de sua carreira nos anos 1970 até os momentos que despertaram seu interesse pela eutanásia, convicto de que pessoas com doenças incuráveis devem decidir como e quando encerrar suas vidas. Ele cria o Mercitron, um dispositivo que permite a auto-administração de uma dose letal com supervisão médica. Al Pacino, no papel do Dr. Morte. You don't know Jack. Embora tome precauções como garantir o consentimento informado dos pacientes, Kevorkian enfrenta oposições do sistema jurídico, de autoridades médicas e da sociedade, sendo acusado de violar princípios éticos e morais. Apelidado de Dr. Morte, ele se envolve em debates públicos e judiciais, defendendo suas ações como atos de compaixão e respeito à autonomia individual. A controvérsia atinge seu ápice quando Kevorkian realiza pessoalmente uma eutanásia, desafiando os limites legais. Esse ato leva à sua condenação, marcando o desfecho de sua luta. O filme aborda os conflitos religiosos, refletindo tensões entre crenças pessoais e as práticas da sociedade. O protagonista Jack enfrenta dilemas éticos que se entrelaçam com suas convicções e a pressão da comunidade. Esses conflitos destacam como a religião pode influenciar decisões, gerar divisões e afetar relacionamentos, revelando a complexidade das crenças humanas em um contexto de dor e busca por justiça. A narrativa mostra como a religião pode ser tanto uma fonte de consolo quanto um ponto de discórdia, enfatizando a luta interna entre o que é moralmente certo e as normas sociais. Um outro tema abordado no filme se refere à questão dos conflitos de interesse. Logo no início, o personagem principal é questionado quanto será cobrado pelo procedimento de eutanásia. De imediato, ele responde que não há sentido em cobrar por um procedimento desse tipo. A cobrança pelos procedimentos poderia incentivar a realização de um número maior de intervenções, com o objetivo de maximizar o lucro. Esse conflito é bastante recorrente em questões médicas e discutido em diversos artigos que tratam de bioética. Muitos debates e discussões na indústria farmacêutica são questionados por indicarem tomadas de decisões que levam em conta primordialmente o lucro, com incentivo a procedimentos que podem colocar em risco a vida de pacientes, porém que geram lucro para a indústria farmacêutica e para o médico. Um outro tema trazido se refere ao conceito de utilidade da pessoa. O filme retrata esse dilema ao considerar que algumas pessoas poderiam achar que são alvo do procedimento, pois seriam consideradas um peso para a sociedade por apresentarem questões de saúde ou deficiências. Esse tema também é trazido quando se aborda a questão do incentivo à doação de órgãos. Inicialmente, esse era um argumento para a tentativa de convencimento da opinião pública a favor da eutanásia. Porém, se percebe que poderia levar a entender que a eutanásia estaria sendo estimulada para que houvesse mais órgãos para doação para pessoas consideradas mais úteis à sociedade do que a pessoa que realizou a eutanásia. Com isso, o Dr. Kevorkian e sua equipe optaram por não trazer mais esse argumento no debate, encerrando um possível conflito lógico que esse posicionamento levaria. No filme, o dilema entre ação e omissão também está no centro da narrativa. Esse dilema reflete o conflito ético entre permitir a omissão de tratamentos que levam a uma morte gradual e dolorosa e proibir ações conscientes para encerrar a vida de forma compassiva. Falando de opinião pessoal versus opinião pública, o protagonista Jack defendia o direito dos pacientes de escolher a hora da sua morte, considerando isso uma questão de dignidade e compaixão. Ele via suas ações como um meio de aliviar o sofrimento e empoderar os indivíduos. Porém, a opinião pública era polarizada, com alguns apoiando sua causa pela legalização da eutanásia, enquanto outros o viam como um criminoso.
O filme explora essa divisão, destacando o impacto de suas ações e o conflito entre sua visão pessoal e a percepção pública sobre ética, autonomia e sofrimento. Um exemplo disso é o afastamento do advogado Joffrey, que ao entrar para a política, distanciou-se de Jack para preservar sua imagem e apoio popular, ilustrando o dilema entre convicções pessoais e interesses políticos. Um dos aspectos mais marcantes do filme é que nós conseguimos ver o sofrimento dos pacientes em estágio terminal. Vimos exemplos como câncer avançado e esclerose lateral, que podem encurtar a vida e dificultar as atividades do dia a dia do paciente. Mesmo com os avanços na medicina, nos cuidados paliativos, a vida se torna um ciclo vicioso e doloroso, no qual a medicina fica limitada a tratar. E nos cuidados são utilizados opioides e outras intervenções para controlar a dor, mas não é o suficiente, principalmente em dor crônica e em casos que há piora rápida, tanto física quanto mental do paciente. E o filme nos mostra que, apesar do tratamento, eles não conseguem ter uma qualidade de vida minimamente aceitável, o que leva alguns a optarem pela eutanásia. Outra perspectiva mostra um rapaz que ficou paraplégico devido a um acidente e o doutor, analisando, vê que ele não se encaixa nos critérios de uma eutanásia, pois o problema do jovem é a depressão, que pode ser tratada, e que ele aceite sua nova condição de vida, não optando assim pela eutanásia. Para ele, é importante uma avaliação rigorosa das doenças incuráveis e de sofrimento intenso, para ser justificável para um suicídio assistido. Defende que é algo desumano prolongar a vida de alguém com uma situação irreversível e dolorosa, que tem o desejo de acabar com seu sofrimento, e logo vê como respeito ao próprio paciente e respeitando a sua escolha, assim evitando um sofrimento que os recursos médicos não conseguem evitar. Nosso trabalho abordou os dilemas éticos e legais sobre a eutanásia apresentados no filme Você Não Conhece o Jack, que retrata a luta do Dr. Jack Kevorkian pela autonomia de pacientes terminais em optar por uma morte assistida. O filme levanta debate sobre a autonomia individual, conflitos legais, religiosos e a influência da opinião pública, mostrando a eutanásia como um dilema moral que ultrapassa o campo médico. A obra reforça a necessidade de discussões éticas e legais mais profundas, respeitando as escolhas individuais e equilibrando direitos e valores coletivos.